Fala Coração, o podcast do Procriança. Eu sou Pedro Chicre, sou pedagogo e faço parte da equipe multidisciplinar deste projeto. E mais uma vez, neste episódio, serei o portador de uma conversa que também está diretamente ligada ao nosso propósito. E encerrando com isto, a nossa ação mês sobre a cardiopatia congênita. E ao meu lado, eu tenho aqui o Dr. Andrei Monteiro. Andrei Monteiro é cirurgião cardíaco especializado no cuidado de cardiopatias congênitas. Cirurgião membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Cirurgião cardíaco da UERJ e do Procriança Cardíaca. Dr. Andrei Monteiro, é um prazer ter o senhor aqui conosco. E muito obrigado mais uma vez por este tempo e trazendo aqui conosco um bate-papo que eu acho que vai ser muito útil para as pessoas conhecerem melhor o nosso trabalho e o seu trabalho, que é fundamental dentro da nossa história. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui nessa casa, né? A gente também é parte desse projeto e isso é uma coisa que muito nos engrandece e nos traz muita felicidade. Então, poder estar aqui hoje e batendo esse papo com você vai ser ótimo. Que maravilha. Doutor Andrei, eu queria que o senhor começasse informando um pouco sobre, nos dando um breve histórico sobre o número de pessoas que são acometidas por essa doença, que é a cardiopatia congênita, no mundo e no Brasil. Então, as cardiopatias congênitas, elas de uma maneira geral, elas vêm ao acaso, que seria uma má formação do coração durante a sua formação na vida intrauterina. Então, o feto, durante a sua formação, esse coração ele não vai se formar de uma forma adequada. E aí existe uma infinidade de cardiopatias diferentes. Desde cardiopatias que são mais simples até cardiopatias que são extremamente complexas. A estatística é de 8 a 10 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Então, estima-se que no Brasil cerca de 23 a 25 mil crianças nasçam com cardiopatias congênitas todos os anos. Muitas delas não vão necessitar de nenhum tipo de intervenção, algumas, os seus defeitos podem até resolver de forma espontânea, mas infelizmente essa não é a maioria dos casos. A maioria dos casos vão necessitar de algum tipo de intervenção, quer seja uma intervenção por cateterismo cardíaco, quer seja até mesmo uma cirurgia cardíaca, e muitas crianças vão necessitar de múltiplas intervenções, 1, 2, eventualmente 3 ou até mais cirurgias ao longo da vida. E quando a gente fala de cardiopatia congênita, a gente fica muito na cabeça, né, que só acomete o bebezinho, mas na verdade não. Tem muitas crianças, até mesmo adultos, que têm a doença e que não sabem, que vão descobrir que tem esse problema em uma idade mais avançada. O que naturalmente faz com que o nível de atenção não fique somente no bebê, no recém-nascido, naquela criança que acabou de nascer. Então é uma doença que pode apresentar sintomas, né? Claro que o bebê já nasceu com aquilo, mas muitas das vezes não apresenta sintomas nenhum e passa desapercebido o diagnóstico. Isso vai fazer esse diagnóstico numa idade mais avançada. Assim como bebês que têm o diagnóstico desde a infância foram submetidos a intervenções e ao longo da vida vão necessitar de acompanhamento e eventualmente de novas intervenções porque cresceram, ficou alguma sequela no coração. Nós lá na infância utilizamos algum material e que esse material vai se desgastando ao longo do tempo. Então, de forma que deixar bem claro que cardiopatia congênita não é só a gente olhar para o bebezinho, mas sim é um cuidado que acompanha esses pacientes para a vida toda. Entendi. Doutor Andrei, o senhor falou muito do diagnóstico. Tem como prevenir a cardiopatia congênita ou não? Na verdade, elas vêm ao acaso, nós não temos nada assim, em termos de prevenção que possa ser feito. O que nós podemos ter é diagnóstico precoce. É claro que algumas síndromes genéticas, pessoas que têm história na família de cardiopatia congênita, o percentual, a chance do bebê nascer com uma cardiopatia congênita é um pouco maior. Mas mesmo assim nós não vamos ter nada para fazer durante a formação do feto. Mas é claro que o diagnóstico precoce e a forma de fazer o diagnóstico precoce é através do eco fetal,
que é um exame de ultrassom, onde se vê o coração do bebê ainda na vida intrauterina. Sim. Então, hoje, o Sistema Único de Saúde já há alguns anos adotou isso como uma prática. Na clínica privada, isso já vem sendo uma rotina adotada há muitos anos, então diria que essa é a forma de ter um diagnóstico precoce. Sim. Uma outra pergunta que eu acho que todo mundo tem muito essa curiosidade, e eu acho que ela pode ser de extrema importância. A criança, ela apresenta algum sintoma, né? Para o professor dizer assim, não, você pode ter uma cardiopatia, vou procurar um especialista que possa cuidar disso. Há algum sintoma que ele é visível, que a gente possa atender essa criança? Claro, sim, essa pergunta é muito importante. E como eu já tinha falado lá no início, o espectro das cardiopatias congênitas é um espectro enorme. Então, nós vamos ter desde formas muito simples, onde somente no consultório do pediatra ele pode perceber um sopro, uma criança que vai fazer um risco cirúrgico e o exame acaba pegando alguma coisa sem que a criança tenha sintoma absolutamente nenhum. Isso pode acontecer. Mas existem situações onde os sintomas são já no berçário, né? E aí, dentro dessa variação de apresentações anatômicas, nós vamos ter cardiopatias, onde tem menos fluxo de sangue ao pulmão, onde nesses casos, naturalmente, o principal sintoma que os bebês podem apresentar vai ser ficarem roxinhos, que nós chamamos, o termo técnico é cianose. Então, um bebê que quando vai mamar, quando chora, fica muito roxo. Existem outras situações onde nós temos um fluxo aumentado de sangue ao pulmão. Determinadas cardiopatias, onde em certas cardiopatias faltariam sangue, em outras nós temos um excesso. Esses bebês vão ter mais clínicas de insuficiência cardíaca, cansaço, uma frequência respiratória mais alta. São bebês que podem ficar muito sudoreiros, com a extremidade gelada, ao mamar, ao fazer algum esforço físico mínimo. Então, existe uma série de sinais que tem que estar atento. A forma viu que tem alguma coisa alterada, sempre vale a pena levar ao pediatra para que esse faça a primeira avaliação e ele seguramente, achando que tem necessidade, vai encaminhar para o cardiologista pediátrico para que seja feito um ecocardiograma na criança, que é a forma que melhor nós temos para fazer o diagnóstico das cardiopatias congênitas. Um exame não invasivo, feito no consultório. Sim. E que não tem nenhum custo excessivo, mas que a gente consegue ter assim uma acurácia de diagnóstico muito grande. Doutor Andrei, uma outra pergunta, eu vou até me colocar no meio dessa história, acho que por uma questão da minha idade, do meu tempo, né, e da minha memória infantil, assim. Os pais geralmente levam seus filhos, né? Você tem um cartão vacinal para ser feito, você tem inúmeros médicos, né, especialistas que os pais começam a levar, né, o recém-nascido, o bebê. Uma criança que mesmo não tem essa história genética, que talvez não teria uma cardiopatia, o senhor considera importante que a família também leve essa criança a um cardiologista quando essa criança nasce, mesmo ela não tendo histórico, ou mesmo ela não tendo uma cardiopatia, que faça sempre essa avaliação regular também, nesse acompanhamento dessa criança? Assim, eu acho que uma avaliação regular para uma criança que não tem cardiopatia não haveria necessidade. Mas fazer uma primeira avaliação, isso seria importante porque nós poderíamos ter diagnósticos ainda mais precoces. É claro que em termos de saúde pública isso não é absolutamente uma recomendação, ainda mais se nós imaginarmos, né, centenas de milhares de bebês que nascem, todos eles tendo que fazer algum tipo de avaliação, eles de fato só são encaminhados quando tem alguma suspeição diagnóstica. Um exame que é recomendado é o eco fetal, ainda na vida intrauterina, e se tem um eco fetal normal, não tem sintoma, depois não haveria essa obrigação de um acompanhamento, né? Mas ter uma avaliação cardiológica ao longo da infância, isso pode aumentar, sim, a acurácia diagnóstica e aumentar a qualidade assistencial, mas relembrando, né, sem que exista, assim, de fato, essa recomendação. A recomendação, sim, é para o eco fetal, mas não a recomendação em termos de avaliação cardiológica em toda criança que não tem sintoma, que não vai ser submetida a nenhum tipo de intervenção, que já faz o acompanhamento com o pediatra não tem nenhuma suspeição clínica. Tá certo.
Doutor Andrei, eu agora queria conhecer um pouco mais o seu dia a dia. A gente sabe aqui na nossa equipe, a Pro Criança Cardíaca, a gente tem uma noção não, a gente tem um carinho muito grande pelo senhor e a gente sabe da sua extrema necessidade dentro desse nosso projeto. Então, assim, como é que o senhor encara, o senhor é um cirurgião cardíaco, as suas mãos, ela tem o poder da cura e são essas mãos que efetivamente trabalham e que chegam no nosso principal órgão, né? Assim, no coração. Como é que fica o coração do senhor para tratar uma cardiopatia, sendo de uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, de uma extrema necessidade? A formação de um cirurgião cardíaco não é simples. A formação de um cirurgião cardíaco que opera criança, naturalmente, é uma formação diferente, exige mais tempo, mais dedicação, mas é possível. Então nós começamos a nos dedicar isso há mais de 20 anos atrás. Então diria que hoje nós estamos bem treinados. É claro que ainda existem desafios e, de uma maneira geral, a cirurgia é uma coisa muito impactante, né? Então, os pais ficam muito preocupados, vai ser submetido à cirurgia, tudo. Mas o nosso trabalho, ele só é possível graças a todo o entorno que nós temos, né? Então, assim, é um trabalho de equipe, onde nós somos somente mais um membro dessa equipe. Não tem ninguém com mais importância, com menos importância. A gente entende, né, que é muito impactante a questão do cirurgião. É claro que é uma posição de muita responsabilidade e naquele ato cirúrgico é quem tem a liderança do procedimento. Mas até chegar naquele procedimento, nós precisamos que tudo chegue de uma forma perfeita e nós precisamos que tudo após aquele procedimento também transcorra de uma forma perfeita. Então não é somente no momento do procedimento que as coisas têm que ocorrer da melhor maneira. Então, todos os processos são importantes e nós somos mais uma parte desse processo. Eu acho que é somente isso. Nossa, assim, haja coração, né? Porque por mais que a gente tenha agora um pouco desse entendimento, mas ainda assim a gente fica um pouco aflito. Muito assim, não tenho dúvida, assim, é muito impactante. É claro que a gente tenta minimizar ao máximo, né, esse processo e a gente sabe o quanto é importante ter esse poder de liderança naquele ato, mas, assim, de fato, todo esse entorno é tão importante quanto o ato operatório. Isso é uma coisa que a gente sempre procura passar no dia a dia, mas, claro, sabendo que nós temos assim um momento também de relevância e de importância naquele ato em si, mas tudo fica mais simples para nós quando você tem esse entorno num ambiente absolutamente seguro, quando as coisas chegam, como elas chegam, né? Sim. Aqui, esse trabalho desenvolvido pelo projeto é maravilhoso, todos os profissionais envolvidos. Então, o grupo do hospital, o grupo ambulatório, o grupo que dá seguimento, o grupo que dá suporte aos pais, né? Então, assim, nós cirurgiões nós não teríamos capacidade de dar todo esse suporte, né? Se nós não tivéssemos o apoio de tudo, e seguramente, se nós não tivéssemos esse apoio, nós não íamos conseguir entregar o que de fato nós entregamos. Então, eu acho que essa é a mensagem principal, mas não tem dúvida, os pais quando chegam acreditam, porque é a questão relevante, impactante da mão do cirurgião, é quem efetivamente vai colocar a mão no coração, né? Mas, assim, isso é mais uma etapa desse processo. Eu acho que é a esperança, né, doutor? Assim, eu acho que tem essa coisa que ela vem muito junto com todo esse universo, né, que cerca essa criança. Então, assim, o seu trabalho também representa muito a esperança, né, num renascer, né? Eu acho que vai muito por esse caminho. Doutor Andrei, Pro Criança Cardíaca.
o que este projeto representa em sua vida e em que momento o seu trabalho atravessa a nossa história. Assim, vou contar um pouquinho, né, da minha história com o projeto, né? Eu comecei a trabalhar com o Dr. Milton Meyer, ainda no Hospital Procardíaco, em janeiro de 2000, né? Então lá se vão aí 24 anos e fui acolhido por toda a equipe. Nessa fase eu ainda estava ainda em processo de formação como cirurgião cardíaco e por conta da influência do Dr. Milton, doutora Rosa, Dr. Miguel Barbeiro, que era um cirurgião também que atuava nessa época, eu fui cada vez me dedicando mais às cardiopatias congênitas. Depois, ao longo aí desses 20 anos, né, passei por coordenação de outros serviços e naturalmente fui me desenvolvendo. Fui presidente do Departamento de Cardiopatia Congênita da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, onde nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi visitar todos os centros credenciados do SUS. Então a gente sempre milita, né, nessa área de cardiopatia congênita há mais de 20 anos, né? Então, naturalmente, isso fez com que a nossa formação, né, e a nossa referência nessa área se tornasse maior, mas, de fato, tudo começou, né, graças ao projeto, né? Então, talvez se a doutora Rosa não tivesse idealizado isso lá no início, talvez eu também nem tivesse a oportunidade de ter começado e não tivesse, talvez, a oportunidade de ter feito tantas coisas nessa área, né? Então, assim, além de eu ter o prazer de trabalhar numa instituição tão séria, né? De trabalhar junto com uma instituição tão séria, como é o projeto Procriança, ele impactou diretamente na minha vida e hoje eu me dedico, né, praticamente integralmente ao cuidado das cardiopatias congênitas. Poxa, que bonito escutar isso. Eu vou te dizer aqui alguns números, porque a gente falou um pouco dos números lá no início, e os números, né, eles geram um impacto muito grande. E também falei numa palavra esperança, né, porque você foi descrevendo o seu dia a dia, o senhor foi nos acalmando, e a esperança foi a palavra que me veio. E eu queria dizer isso aqui para o senhor, e eu acho que o senhor vai chegar nesse contexto aqui. Neste quase 30 anos de vida, nós realizamos 120 mil consultas, 15.609 pacientes atendidos, 38 mil consultas cardiológicas e mais de 1.800 cirurgias cardíacas realizadas. O senhor se vê Olha, também nesse... É impressionante, nem eu tinha noção desses números, são números muito impressionantes, muito impactantes. Fico muito feliz de ver assim, né, de uma forma concreta esses números. E a gente observa, né, que são números crescentes, a gente sabe a importância disso, porque isso é mais do que divulgado, né? O déficit assistencial, sobretudo nessa área, ele existe. E como nós já falamos aqui, às vezes a gente fica pensando só na criança que nasceu com o problema, mas tem pacientes que foram tratados no passado e que vão necessitar de reintervenção. Tem pacientes que já quando fazem a primeira cirurgia, nós sabemos que eles vão necessitar de cirurgias estagiadas e seriadas ao longo da vida. E uma das coisas que mais me orgulha em trabalhar com o projeto é a forma como ele cuida. Então não é só o acesso do paciente, mas sim a integralidade assistencial. Então a gente sabe que o déficit existe, e esse déficit não é só no serviço público, não. Mesmo na clínica privada, se nós formos ver o número de pacientes que tem, que são acolhidos pela medicina suplementar, ainda assim o número é deficitário. Então, mostrando que existe um problema da sociedade identificar esse paciente. Mas muitas das vezes esse paciente também realiza um procedimento e depois ele vai para uma rede sem saber exatamente como realizar o seu acompanhamento. Depois onde ele vai fazer essa segunda cirurgia, ele já sabe que tem que fazer uma segunda, terceira cirurgia, e ele realiza em um determinado centro e depois fica um pouco perdido. E essa não é a lógica do projeto, nunca foi. A doutora Rosa coloca bem, né, nas falas dela, esse foi o principal objetivo dela criar isso, né, foi exatamente poder oferecer um serviço
que acolha e que dê integralidade, que dê seguimento aos pacientes, né, e que não devolva esse paciente para que ele, entre aspas, fique perdido por aí. Então, fazer parte de um projeto sério como esse e ver isso que é um exemplo, né? É um exemplo não só para a medicina pública, como para a medicina suplementar. E assim deveriam funcionar todos os serviços, não é o único serviço que está ativo, não é o projeto, mas ver o projeto cada vez mais atuante, ganhando corpo, e toda essa história é uma coisa assim que muito nos orgulha fazer parte. Poxa vida, é uma causa nobre que a gente abraça. Doutor Andrei, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua necessidade, pela sua generosidade. O Fala Coração termina por aqui com mais esse episódio cercado de informações e de pessoas que nos inspiram. Doutor Andrei, em nome da doutora Rosa, da equipe, de todas as crianças, famílias que são aqui atendidas, o nosso muito obrigado. E eu afirmo que o Procriança, ele existe porque juntos somos mais fortes. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade. Deixar aqui um abraço especial para a doutora Rosa, mas para toda a equipe. E é isso aí. O Fala Coração termina mais este episódio. Compartilhem suas redes, nos sigam pelo canal do YouTube. Fala Coração. Até breve, até o próximo episódio. Saúde, doutora Andrei. Muito obrigado. Eu tô aqui tremendo.